Olá, boa noite, boa manhã, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo a esse culto do Evangelho da noite no seu lar, tá? Deixa eu ver aqui, é lição 27. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, tá? Nós estamos estudando ele desde o início, hoje já estamos no capítulo 12, e aí vamos dar continuidade. Mas vamos começar para fazer a harmonização das nossas mentes e corações, lendo uma página do livro Vinha de Luz. É por isso que é bom mostrar a capa. Uma vez eu mostrei a capa e falei outro título. E é a lição 27 do Vinha de Luz, tá? Que é a lição Indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas. Ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé, graças a Deus. Vai, não é? É isso aí. Então a gente vai agora agradecer a semana que tivemos desde o último culto e
dar graças a Deus, dar graças ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa e trabalhadora, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e espíritos amigos, toda essa egrégora que faz realizar o culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Queremos rogar para que tenhamos uma boa hora, né? Uns bons 43 minutos, que é quanto costuma durar o Evangelho da Noite. Que nós possamos, então, estar com as nossas mentes e nossos corações, as nossas portas e janelas abertos para essa caravana do Evangelho da Noite, que vai nos visitar e trazer essas vibrações altíssimas, de forma a sanitizar os nossos lares, reenergizá-los e reharmonizá-los. Que todos nós possamos receber esse banquete de luz e em recebendo o culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Abençoa-nos, Senhor, agora, hoje e sempre, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, né, do dia 20 de fevereiro de 2025. Então, que nós possamos efetivamente abrir esse estudo, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, deixa eu beber. Como eu dizia, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, tá? Eu não tenho ideia de quanto tempo a gente está estudando, mas a gente certamente já começou há mais de um ano. Estamos no capítulo 12, porque a gente não pula nada, a gente vai capítulo a capítulo, versículo a versículo. E a gente segue, de um modo geral, a divisão que foi feita pelo Carlos Torres Pastorino, aquele mesmo dos Minutos de Sabedoria. Ele tem uma coleção chamada Sabedoria do Evangelho. E aí a gente seguia por ali, porque ele que vai fazendo essas divisões. Por exemplo, hoje é o capítulo 12, 49, versículo 49 até o versículo 53, tá? E ele intitulou Instruções aos Emissários, parte 4. Então é interessante, porque, na verdade, a parte 1, 2, 3 e 5, você vê no Evangelho de Mateus, tá? A partir do capítulo 10. No capítulo 10 tem essas partes todas que eu estou falando, e ainda tem o regresso também, né, dos emissários. Agora, o Lucas só tem essa parte 4. Só tem do que vai tratar agora a parte 4. Então, Instruções aos Emissários, parte 4. Instruções por quê? Se vocês quiserem ver, é o Cristo instruindo os apóstolos, que ele vai dividir em 6 grupos de 2, e vai mandar eles pregarem lá na Galileia, na Judéia, naquelas terras de judeu, né? Para facilitar, né? Tanto por uma questão de língua, quanto uma questão de saber lidar com os judeus, com aquele povo. Então, esses que foram, todos esses apóstolos eram judeus, não sei se todos praticantes, né? Mas assim, eram judeus, né? Daquele que diz: o que você é? Eu sou judeu. E aí, ele manda, mas ele faz prescrições. É como se fosse a mãe recomendando o filho: vai na casa de fulano, não faz isso, não grita, não corre,
obedece a tia. E ele vai falando como é que é para fazer. E aí ele vai dando as instruções. Depois os emissários vão voltar e vão contar para ele como é que aconteceu. Nessa instrução 4, ele vai falar sobre a posição dele, Cristo, no mundo, né? E que os apóstolos devem seguir ele, deveriam ter a mesma posição. Então, não adianta procurar no Evangelho de Lucas a parte 1, 2, 3 e 5. Tá? Isso você vai ver lá no de Mateus. Se você quiser saber, capítulo 10 de Mateus tem toda essa progressão. No Lucas, ele está vindo de uma mensagem, uma pegada de consciência, de mais ou menos, meu reino não é deste mundo, o que é importante está do outro lado, juntar fortunas. Que fortunas? Você tem que juntar conhecimento, a sua evolução, que são valores que não são materiais, né? E lembrando que os valores de materiais você vai deixar tudo aqui nesse mundo, por mais que você junte, por mais rico que você seja. Eu tenho bilhões de dólares, vai ficar tudo aí. Então o Lucas descreve assim, fogo vim lançar sobre a terra. E que mais quero, se já foi aceso? No mergulho, tive que ser mergulhado. E quanto? Tive que ser mergulhado. E quanto me angustio até que ele termine. Pensais que estou aqui na terra para trazer paz? Não. Eu vou-lo digo, nada mais que divisão. Pois de hora em diante haverá numa casa 5 pessoas em desacordo, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então é uma passagem difícil, né? Mas dentro de Lucas, na lógica do Mateus, que é outra pessoa que descreve, outro evangelista que descreve essa passagem, ele está contando, está dentro das instruções que o Cristo está dando aos apóstolos antes deles saírem para pregar, tá? Veja bem, é a primeira vez que acontece isso, tá? Ele tem os 12 apóstolos e separa de 2 em 2. Mas o que acontece? Ele manda ir para lugar que tinha judeu. Então, nessa vez, ele fala assim, não vá para Samaria. Né? Não vai, evita Samaria. Se bem que a Samaria também eram judeus, mas eram judeus que viviam segundo outras prescrições, tá? Tinha uma outra interpretação lá do Velho Testamento. E aí, assim, ele não queria dar coisa complicada para os apóstolos, que nunca tinha saído, aliás, nunca tinha acontecido isso na história da humanidade. Os apóstolos nunca tinham pregado, inclusive pregar não é essa coisa que você está pensando hoje. Eu vou fazer uma pregação, pega lá o evangelho, seja qual for, vou pregar o evangelho de João, aí vai ler lá 10, 20 versículos, entendeu? Não é isso não, porque não tinha nada disso. Não tinha nada disso escrito, não tinha evangelho, não tinha nada. Tinha o Velho Testamento, sim, mas não era para todo mundo, as pessoas não tinham em casa. Ele ficava lá nas sinagogas. O Novo Testamento está sendo falado agora. Não tinha nem o que escrever nessa época. O Novo Testamento vai ser escrito, né, depois que o Cristo morre, lá já sob a missão durante a missão dos apóstolos. Então, quando ele diz
Lá no Mateus ele está fazendo instruções, mas no Lucas ele está dentro de uma mensagem que vem desde o capítulo 11, que ele está pregando, está mostrando como é diferente, como essa lógica do Novo Testamento é outra, que é para as pessoas prestarem atenção nisso, que não é para prestar atenção em fazeres materiais, em acumular valores materiais, em fazer procedimentos materiais. Começar a prestar atenção no cérebro, né, na sua índole. O que você realmente quer? Aonde está o seu coração? Lá vai estar, né, aonde está o seu racional, lá vai estar a sua emoção. Então ele começa a chamar atenção para isso, né? O que você pensa? O que ocupa a sua mente? Então lá vai estar o seu coração, nisso aí que você está pensando. Já pensou? E aí ele vem e fala essas coisas de impacto que são impactantes até hoje, né? Por exemplo, fogo vim lançar sobre a terra. E que mais quero se já foi aceso? Então são palavras, versículos difíceis, né? Por quê? Porque primeiro que a gente na época já não sabia muita coisa, a maioria desses seguidores apóstolos, eles não eram iniciados, e tinha o resto da multidão que estava lá aguardando o milagre, que também estava ouvindo, né? Então a gente tem sempre que considerar esses níveis de escuta, tá? Mas se você olhar bem, não mudou tanto assim até hoje. Então os níveis de escuta com aquelas questões antigas continuam acontecendo, né? Quando a gente ouve um negócio desse, é um negócio difícil de decifrar do que ele está falando, né? O fogo é o elemento transformador, né? Dos 4 elementos ligados à matéria, o ar, a água, a terra e o fogo, o fogo é o que transmuta, né? Simbolicamente e energeticamente, faz a transmutação, né? A ave da mitologia grega, o fênix, ele vai ficando velhinho, e depois ele se auto-queima, né? Tem uma autocombustão que ele se queima totalmente e renasce. Aí quando você vai lá ver, aquela ave velha agora é um fênix neném, que mudou de nível. O fogo é essa transmutação das vibrações. E então, quando ele diz que ele vem, ele não vem trazer a paz, ele vai trazer o fogo, a divisão. Ele está falando dessa revolução que ele está trazendo, que necessariamente tem que ocorrer dentro de cada um, em primeira instância, e no ambiente também, porque se cada ser mudar, fizer uma transição energética, o ambiente também vai ter uma alteração energética, uma transição, né? Mais ou menos o que estamos esperando agora aqui para o século XXI, que é essa transição que, assim, eu vejo as pessoas falando, quando é que vem? Será que é esse ano? Será que é no próximo? Né? Não sei quem falou, Chico Xavier falou. Imagina se Chico Xavier vai dar data, prazo de alguma coisa. O Chico Xavier, eu já vi a palestra que ele fala vai acontecer, já está acontecendo, né? Já vem acontecendo desde a última transição planetária, não é? Quando a gente passou de mundo primitivo para mundo de expiação e prova. Então, na hora quando é que você envelhece? Logo depois que você nasceu.
Quando você nasceu, no dia seguinte, aquilo ali já é envelhecimento, embora você não esteja vendo. Quando é que se dá a transição planetária? Depois que você passou por uma transição planetária, começa a próxima. Claro que vai, conforme as almas vão mudando a energia, e aí elas vão imprimir uma energia nova no orbe terrestre, mas depende do percentual de almas que foram efetivamente fizeram a transição energética, tá? E aqui ele está trazendo essa alteração, né? A gente estava recebendo a grande mudança da humanidade nessa perspectiva, tá? Tem outras religiões, são outros caminhos com outras perspectivas que já existem lá, essas outras, para que as pessoas que não se encaixarem aqui no cristianismo, né? Que o espírito é cristão, seguimos o evangelho do Cristo, que é isso que estamos aqui fazendo, né? Não é à toa que tem evangelho segundo o espiritismo. Então nós somos cristãos e temos uma visão, né, da cristandade, do cristianismo, condizente com a codificação espírita. E ele veio trazer essa nova, o evangelho, né, os evangelhos, ele veio trazer essa boa nova, tá? Que quando agora os emissários vão sair para pregar, eles não tem nada, estava falando que não tem nada escrito, o Cristo efetivamente ainda não fechou toda a mensagem. Então, quando a gente fala, os emissários, os apóstolos saíram para pregar, era apiedai-vos dos seus erros, né? Arrependei-vos dos seus erros, e está vindo a boa nova, o Filho de Deus está chegando, que eles vêm esperando há milhares de anos, desde o Velho Testamento, tá? Então, ele fala, eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que mais quero, se já foi aceso? Então, assim, ele já nasceu, já começou a ter a divulgação da Boa Nova, mas não é só falando. A Boa Nova vai ser muito mais em ações. Não é à toa os evangelhos, né? Os evangelhos são ações do Cristo, estão contando o que ele falou, como é que ele resolveu um dilema, o que ele falou para os apóstolos, o que ele falou para a multidão. E aí ele vai contando a história, falando parábolas. É isso tudo, não é só escrito. Se você olhar o Velho Testamento, era o contrário até, né? Depois é que ele foi escrito, porque ele foi toda ação, né? Então o que tem lá no Velho Testamento é contando tudo que aconteceu. Claro que de uma forma iniciática e em muitos episódios, como a Gênese, né, o dilúvio, são quase que parábolas, né? São histórias iniciáticas, que aí só você sendo iniciado que você vai entender o que está sendo dito ali. E aí o versículo seguinte: num mergulho tive de ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine. Isso é profundamente iniciático e profundamente até espírita, né? Quer dizer, num mergulho, tive que ser mergulhado. Então, ele, para vir para o orbe terrestre, ele é um espírito crístico. Então, ele não tem mais corpo, que é aquilo que o espiritismo vem falando, né? Desde as psicografias do Alto Chico Xavier, que a maior dor, a maior dificuldade do Cristo não foi nem passar lá pelo Calvário, pela crucificação. A maior dor, dificuldade, foi ele ter que assumir um corpo de carne de novo, material, né? Daí tantas questões com relação ao corpo de Jesus. Como é que era esse corpo, né? Eu sempre aconselho
não discute isso porque a gente não tem física ainda para explicar esse corpo do Cristo. Que todo mundo metia a mão e tudo, mas ele não era um corpo igual ao nosso, era um corpo fluídico, né? Mas ele era de um fluido palpável. E a gente não tem física para descrever esse corpo. A gente só conhece sólido, líquido e gasoso. E aí o corpo do Cristo não era gasoso, não era líquido, e sólido a gente sabe que não era completamente uma matéria que constitui nossos corpos. E aí ele está falando disso. Então ele está falando assim, olha só, né? Eu, num mergulho, tive que ser mergulhado. Ele teve que nascer, né, do ventre de Maria, ficar no líquido amniótico, que é a questão do... Quando você passa pela água, né, batismo da água, que é esse batismo de João, que é o batismo de você vir para esse orbe para, aproveitando o corpo físico, resgatar as suas pendengas com o mundo físico. Resgatar fisicamente, né? Encarnado, na carne. E resgatar questões da carne, questões físicas. Então, assim, você em relação com os outros, né? Em relação com todas essas pessoas que te rodeiam, que já foram seu pai, sua mãe, seu filho, sua avó, porque isso em milhares de encarnações, né? Milhares do Cristo para cá, talvez não tenham sido milhares, mas muitas, né? E aqui ele está falando disso. No mergulho eu tive que ser mergulhado. Então ele, para receber um corpo de carne, para que todo mundo pudesse ver e ele pudesse atuar junto às pessoas, ele teve que passar por esse processo da água, né? Quanto me angustio até que ele termine, olha aí, até que ele termine. Por isso que eu digo que é um versículo muito, muito iniciático, né? Como é que uma pessoa, um evangélico, um católico vai interpretar isso, né? Claro que vão dar interpretação, mas não com essa dimensão da espírita, né? No mergulho tive que ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine. Ele está aqui para dar mensagem e voltar a ser um espírito crístico. Quer dizer, não é que ele não seja, mas voltar a não estar associado a um corpo de carne. Tanto é que esse corpo do Cristo, ninguém, né, ele desapareceu, ele sumiu, né? E assim como vai acontecer com de Maria, né? Maria é assunta. Então você imagina, o organismo através do qual veio o corpo do Cristo também tem um corpo diferenciado, né? Então, a Maria também nasceu de uma inseminação feita pelo Espírito Santo. Na Igreja Católica aceita Espírito Santo. Porque não com relação à mãe de Maria, a Santana, mas com relação à própria Maria, né? Na Igreja Católica, quem faz a inseminação de Maria é o Espírito Santo. Tem até a cena da Maria com aquela bomba. No muçulmano, né, nos muçulmanos, quem faz a inseminação de Maria é o próprio Deus. Porque eu acho que eles nem têm essa figura do Espírito Santo. Então, mas a mãe de Maria, a Santana, teve Maria do mesmo jeito. Até porque ela já tinha idade avançadérrima, né? Segundo a tradição, né? Então, ela já, para você ter uma ideia, e ela não dava mais para uma mulher de estimada aí 60 e tantos anos. Ela não tinha 60 anos que ela tinha casado com São Joaquim.
Então ela devia ter 73. Porque, por exemplo, Isabel tinha 50 anos que ela tinha casado com o Zebedeu. Não, o Zaqueu, acho. A Isabel, prima de Maria, ela tinha 60 e poucos, quando teve João Batista, primo de Jesus. Primo de segundo grau, porque Isabel é prima de Maria, né? Entende? Então, esses corpos são todos diferenciados, eu digo energeticamente. E Maria é assunta, né? Maria também não tem túmulo de Maria. Maria é assunta, como dizem também que é o caso do João, que é o único apóstolo que não morreu de martírio, né? Enfim, pensais que estou aqui na terra para trazer paz? Não, eu vou-lhe digo, nada mais que divisão. Então, porque ao trazer a Boa Nova, ao Cristo trazendo a Boa Nova, ele vai trazer divisão, no sentido que vão ter os judeus do Velho Testamento, minimamente, pensando só em judeu no início, e os que vão aceitar a Boa Nova. Mas depois, quando isso for para o mundo, vai continuar tendo judeu e vai continuar tendo os cristãos, de todas as denominações. Pois de hora em diante, né? Estou trazendo a Boa Nova, haverá numa casa 5 pessoas em desacordo. 3 contra 2 e 2 contra 3. Então ele está falando dessa divisão. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Ou seja, é nessa humanidade, porque essas categorias todas, a gente já viu como sogra, como nora, como filha, como pai, como filho. E vamos passando pelas reencarnações, e aí algumas dessas pessoas que a gente conhece, elas fazem a conversão e outras não, entendeu? E as que atingem a metanoia, que é ali aquele momento áureo da missa, que é a transubstanciação. O que é isso, a transubstanciação? É quando a matéria deixa de ser palpável, deixa de ser matéria e vira só energia. Que tanto na igreja quanto no espiritismo vai chamar dessa metanoia. Mas na realidade a metanoia é toda vez que você faz uma transição de nível energético. Então durante nossa vida há pequenas metanoias, até acontecer a maior, que é a nossa união com o Deus Pai, com a matriz energética do universo. Então aí, a partir dali, que aí nós vamos conhecer o Pai, o Cristo fala, vocês não conhecem o Pai, vocês são filhos do Pai, mas só quem conhece o Pai aqui sou eu. Porque o único espírito crístico na Terra naquela época era ele. Podia ter até no éter, né? Ligado à Terra, trabalhando no éter. Mas não que para o qual a Terra tivesse sido designada. Que aí, nesse caso, é ele mesmo, né? Então, ele está falando ele não vem trazer, vai ficar tudo igual, todo mundo na boa, isso, continua não trabalhando no sábado, não pode fazer trabalho de sábado, não pode comer carne de porco, não é a velha religião, ele vem trazer uma nova religião, uma nova maneira de encarar a vida, né? Ele não fundou religião nenhuma, é uma tomada de consciência, né? Nenhum dos avatares que veio à Terra, eles não vieram para criar religião, eles vieram trazer uma mensagem. Então, por exemplo, Buda não fundou o budismo, tá? E o profeta Maomé, né, Muhammad, ele não fundou os muçulmanos, né? E o Cristo não fundou religião nenhuma, não fundou o cristianismo. Ele falou, as pessoas seguiram, e aí
acho que mais de uma década depois que ele já tinha morrido, que as pessoas começaram a se referir aos cristãos com esse nome, né? Os cristãos. Que até então era mais uma denominação do judaísmo, que já tinha um monte, aí agregou mais uma. Só que com o tempo eles foram vendo, não é a mesma coisa. Não é uma nova interpretação do Antigo Testamento, é uma nova mensagem que veio. E aí o Cristo fala, não tem nada errado lá não, vai continuar o Velho Testamento, é o Velho Testamento. Quem segue o Velho Testamento, tudo bem. Eu vim trazer uma nova visão, uma boa nova. E aí quem quiser seguir a partir daqui em diante. Entenderam? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando receberemos a equipe, a caravana do Evangelho da Noite, né? Mas, melhor ainda, vocês podem pedir para os seus anjos da guarda, seus guias e protetores, e a falange do santo de sua preferência para dar o passe em vocês. Vocês só têm que se colocar de forma bem confortável e seguir mentalmente esses 4 mantras que eu vou ler, tá? Então, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento e paciência. E bom ânimo também em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Temos que receber bem essa falange espiritual, essa egrégora do Evangelho da Noite, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior
Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade e graças aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, pela dádiva de mais esse culto no lar, o culto do Evangelho da Noite no lar, esse culto, esse que foi um banquete espiritual de vibrações superiores, de transmutações e de limpeza. Que durante esse culto possamos ter sido visitados pela equipe do Evangelho da Noite, que possa ter limpado, sanitizado nossos lares físicos e espirituais, removendo todas as vibrações menos evoluídas e que não puderam ser efetivamente transmutadas. Queremos ainda, Senhor, rogar por um quanto de luz, Senhor, para essa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos ainda, Senhor, envolver toda essa Terra, esse planeta Gaia, que nos possibilita o campo de evolução. Que possamos, Senhor, também humildemente mandar um quanto de luz para todas as lideranças espirituais encarnadas e desencarnadas nesse planeta. Que todos possam ser abundantemente protegidos e inspirados. Mas mais ainda, todas as lideranças materiais, Senhor. Todas essas pessoas que estão na posição de liderança material, quer seja de forma política, quer seja de forma a reter grandes volumes de matéria e de recursos, que de forma que influenciam muitas vidas, muitas etnias. Que essas pessoas possam ser abundantemente protegidas e inspiradas. Vamos agora fazer 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas demandas e os pedidos por terceiros. Ao final desse culto, Senhor, pedimos a permissão para encerrá-lo, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, ungida na paz e no amor do Cristo. Graças a Deus.